no bolsonarismo comunista é todo aquele que não seja espelho. Agora, o que nós já temos? Temos visão do mundo e temos uma teoria que informa a visão do mundo. O que nos falta? Linguagem. A linguagem bolsonarista é a retórica do ódio, tal como desenvolvida por Olavo de Carvalho nas últimas 2 décadas e plenamente abraçada pelo bolsonarismo, porque, no caso do Olavo de Carvalho, há uma frase dele que merece análise. É logicamente absurda, mas é politicamente eficaz e é uma súmula do bolsonarismo, por outros modos. A frase é: comunista é todo aquele que não é anticomunista. A frase é um primor de habilidade retórica, mas é absurda, logicamente. Porque entre esses 2 polos, entre ser comunista e ser anticomunista, ou poderíamos substituir estes polos por pares similares. Porque é esta a operação da retórica do ódio. Eu já estou agora caracterizando a linguagem, que é o terceiro elemento. O que se consegue do ponto de vista lógico quando eu digo que comunista é todo aquele que não é anticomunista? Eu suprimo as mediações. Eu suprimo toda e qualquer mediação. Agora, só há 2 polos. Só há um binarismo radical. Não há sequer linguagem. Porque não há linguagem sem mediação através do conceito. Mas se eu levo esta afirmação e faço dela uma análise rigorosa, o que eu encontro é o modelo de ação política do bolsonarismo. Porque o modelo de ação política do bolsonarismo é este. É o líder ou o guru. São os cidadãos, os seguidores ou os fiéis. E a estratégia última do bolsonarismo é a supressão das mediações institucionais ou o estabelecimento do que já se chamou de democracia liberal ou democratura. Mas um passo atrás. Retórica do ódio. É muito importante frisar que eu me refiro a uma retórica do ódio. De maneira deliberada, eu não estou me referindo a um discurso de ódio. Todos nós sabemos que o discurso de ódio é um dos efeitos mais deletérios do universo digital. E todos nós sabemos que o discurso de ódio é ainda mais deletério porque a sua finalidade é produzir uma ação física de caráter violento. As Nações Unidas, há 2 anos atrás, reconhecendo a dimensão do problema, lançaram um documento, que é um plano de estratégia, um plano estratégico contra o discurso de ódio no mundo contemporâneo. No primeiro parágrafo do documento, a ONU pergunta: o que é discurso de ódio? E o documento responde: não existe definição consensual que não seja polêmica sobre discurso de ódio, embora nós todos saibamos reconhecer quando somos a ele expostos. Mais ou menos como tempo para Santo Agostinho. O que eu estou propondo, no caso da mentalidade bolsonarista, não é um discurso de ódio. Isso não é suficiente para caracterizar o que está acontecendo no Brasil, porque a retórica do ódio, tal como ensinada nas últimas 2 décadas pelo Olavo de Carvalho, é responsável por 3 fenômenos que eu identifico no livro: o analfabetismo ideológico, a idiotia erudita e a lógica da refutação. Juntos, esses 3 elementos produzem um autêntico caos cognitivo, que torna o diálogo com qualquer bolsonarista uma peça involuntária de Ionesco. É uma sucessão de absurdos. Então, a retórica do ódio, se é uma retórica, é uma técnica discursiva. Se é uma técnica, do grego téchne, é como fazer. Se é uma técnica discursiva, ela pode ser ensinada. Ainda mais, ela pode ser aprendida. Ela o foi. Eu não sei de vocês quem tem contato constante em redes sociais com eventuais bolsonaristas. Para quem, como eu, passou muito tempo estudando a retórica do ódio do Olavo de Carvalho, é muito impressionante perceber como a retórica do ódio consiste numa série de procedimentos discursivos que são usados por milhões de pessoas no Brasil de hoje, o que torna o diálogo, por vezes, uma impossibilidade. Vou dar um único exemplo. E boa parte do meu trabalho consistiu também nessa etnografia do presente. Então, eu trabalho muito com postagens de redes sociais e com vídeos. Todos aqui se recordarão
de um fato que foi particularmente chocante. Foi aquele protesto realizado por enfermeiros e enfermeiras em Brasília, na Praça dos Três Poderes, em que, de maneira absolutamente pacífica e, na verdade, silenciosa, eles carregavam uma cruz preta para denunciar a total falta de condições de trabalho em meio à pandemia. Vocês se recordam? Foi lá no início, foi no ano passado. Do nada surge uma senhora vestida com uma bandeira do Brasil, extremamente agressiva, mandando os enfermeiros e as enfermeiras voltarem para Cuba e para a Venezuela, para ganhar $30, ela dizia. Do nada aparece um senhor, que depois se descobriu que era funcionário do Ministério da Damares Alves, e de maneira espantosamente agressiva, ele quase agride fisicamente uma enfermeira, quase. Ele, de maneira muito furiosa, descontrolada, a enfermeira está parada, segurando uma cruz, e ele grita 4 vezes em 30 segundos. Eu tenho um vídeo. Ele grita analfabeta funcional. Analfabeta funcional. O xingamento não faz nenhum sentido. Ela está parada, ela está calada, ela não está lendo um texto, ela não está oferecendo interpretação de nada. Como que ela pode ser uma analfabeta funcional? É aqui, então, que eu começo a atar as pontas. Essa é uma das senhas para o sistema de crenças Olavo de Carvalho. Porque funciona assim. Agora me acompanhe mesmo, porque é assim mesmo que funciona. Se você é analfabeto funcional, é porque, evidentemente, você foi educado no método Paulo Freire. Se você foi educado no método Paulo Freire, você não aprendeu nada porque você é militante. Mas se você é militante, você é de esquerda. E se você é de esquerda, você é um analfabeto funcional. Portanto, tudo que você diz não é verdade. Fechou o circo. Fechou o circo. A retórica do ódio tem 2 procedimentos principais. O primeiro deles é a desqualificação, que eu chamo de desqualificação nullificadora do outro. Do que se trata é de reduzir o outro literalmente a um nada, de modo que no passo seguinte a sua eliminação física possa ser feita. E no livro eu dou uma série de exemplos mostrando a gradação da violência desse recurso, que principia de maneira muito ginasiana pela alteração do nome próprio das pessoas, mas, claro, alterar o nome próprio é suprimir a pessoa da própria identidade, e, ao fazê-lo, é reduzi-la a um nada, e, ao fazê-lo, é permitir o passo seguinte, a violência física. Esse é o primeiro procedimento, é a desqualificação nullificadora. O segundo procedimento é a hipérbole descaracterizadora, que é o que eu mostrei para vocês agora. É comunista todo aquele que não é anticomunista. O primeiro exemplo, a desqualificação nullificadora, dá as mãos, de maneira inesperada, à Lei de Segurança Nacional. Em ambos os casos, do que se trata é de reduzir o outro à figura do inimigo a ser eliminado. A hipérbole descaracterizadora, de maneira surpreendente, tem como base a paranoia anticomunista orwelliana e, surpreendentemente, a hipérbole descaracterizadora, a supressão das mediações, se adequa perfeitamente ao projeto político bolsonarista. Vou concluir só dizendo o seguinte: haveria alguns outros elementos para tratar, o kit gay, a questão da identidade, a questão da teoria de gênero, a questão das denominações neopentecostais, mas a minha preocupação nesse primeiro momento é simplesmente caracterizar uma mentalidade que tem visão do mundo, uma teoria que a informa, uma linguagem que a expressa, e que é uma espantosa coerência interna desses 3 elementos. Se nós não entendermos isto, nós não compreenderemos a resiliência do bolsonarismo, mesmo em meio à maior tragédia que vivemos. Por mais